O apresentador Luciano Huck, da TV Globo, usou a edição do último sábado do programa Caldeirão do Huck, apresentado por ele, para culpar as ações do governo federal durante a pandemia de Covid-19 pela morte do humorista Paulo Gustavo. Outros opositores do presidente Jair Bolsonaro têm feito o mesmo nos últimos dias. Aspas para Huck. Foi uma partida injusta porque poderia ser evitada se o Brasil tivesse levado a sério essa pandemia desde o começo. Hoje, todos nós já estaríamos vacinados e o Paulo não teria partido. Fecho aspas. Huck ainda atacou o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao dizer que o país mudou o jeito de encarar a pandemia após a saída do republicano da Casa Branca. Aspas mais uma vez. Eles tiveram a sabedoria de ouvir a ciência e mudaram os rumos. Em 3 meses, vacinaram a população. Agora, a Broadway anunciou que vai reabrir suas cortinas. Aqui, seguimos chorando nossos mortos. É muito revoltante, foi o que disse Luciano Huck. O programa Fantástico, no domingo, foi na mesma linha. Em matéria sobre a morte do humorista, o médico Drauzio Varela afirmou que Paulo Gustavo só morreu porque o governo não comprou vacinas. Vale ressaltar, Paulo Gustavo ficou 2 meses internado com a doença e tinha 42 anos. 2 meses atrás, em 4 de março, 16,1% dos cidadãos americanos haviam recebido ao menos a primeira dose da vacina contra a doença. A imunização lá ainda não havia chegado à faixa etária do ator. Começo essa com você, Ana, por favor. A gente tá sem o áudio, Ana. Vitor, platitudes, hipérboles, platitudes vazias, né? Você vê aí um profundo pagamento de pedágio ideológico do apresentador. Apenas recentemente, há poucas semanas, a faixa etária do ator Paulo Gustavo, 42 anos, essa faixa etária começou a ser vacinada aqui nos Estados Unidos. Alguns estados, eles priorizaram aí professores, bombeiros, policiais. Aí depois, sim, passaram para os cidadãos comuns, né, dessa faixa etária. Então, alguns estados, nessa faixa etária, a vacinação foi mais lenta. Um discurso vazio. A gente vê que é um discurso vazio. O governo Donald Trump, ele colocou aí bilhões de dólares, não apenas na produção da vacina, mas também nos hospitais de campanha. Não custa a gente lembrar que o mesmo ano passado, governadores democratas ali, opositores do então presidente Donald Trump, como o governador Cuomo de Nova York ou o governador Gavin Newsom da Califórnia, eles inclusive elogiaram aí a prontidão do governo federal, a prontidão da administração Trump em conseguir prover aí hospitais de campanha, os navios, né, enormes navios hospitalares foram parados ali no porto de Nova York, por exemplo, aqui também em Long Beach, na Califórnia. Então, houve uma operação extremamente dedicada para o combate à pandemia. A Operação Warp Speed, que foi tocada pelo então vice-presidente Mike Pence, ela não foi modificada assim que Joe Biden assumiu a Casa Branca. Todo o planejamento da Warp Speed continua sendo seguido, o planejamento da administração de Donald Trump. Então, a gente vê que são apenas platitudes, hipérboles. Nós vimos também a própria mãe do ator Paulo Gustavo, numa recente entrevista, também quando ela foi ali questionada se o que ela achava, mais ou menos direcionada para comentar alguma coisa negativa em relação ao governo federal, ela foi categórica e disse: a corrupção mata. Nós queremos saber onde é que foi parar o dinheiro especializado aí, destinado para essa pandemia. A corrupção mata. Lembrando também, Vitor, para fechar o meu comentário, porque fatos são coisas teimosas, não adianta. O primeiro país aí a iniciar a vacinação foi o Reino Unido, ali na semana de 8 de dezembro de 2020, e os Estados Unidos começaram seu processo todo de vacinação em 14 de dezembro de 2020. Repito, essa faixa etária do ator Paulo Gustavo, apenas há algumas semanas, em alguns estados, essa faixa etária ainda está aguardando a vacinação. Apenas aquelas pessoas que têm alguma comorbidade que querem se vacinar estão na linha de prioridade. Mas, Vitor, de novo, mais platitudes, hipérboles. Hoje a gente vê que existe uma grande parte aí da mídia, de celebridades, atores que infelizmente usam
aquilo que eles condenaram uma vez que o Lula fez, que foi usar o próprio velório da dona Marisa Letícia ali como palanque político, essas pessoas continuam fazendo o que uma vez criticaram e continuam usando, infelizmente, as mortes aí de uma pessoa muito querida, o Paulo Gustavo, que unia todas as tribos, né? Paulo Gustavo unia a esquerda, a direita, o centro, progressistas, conservadores, era aquela pessoa que trazia um sorriso, que trazia sorrisos, risadas. Então, esse tipo de conduta fere e mancha exatamente o legado que o ator Paulo Gustavo deixa para nós. Usa. Olha, eu acho que a gente está aqui para analisar, né, para trazer aí informações, contrapontos, discussões, né? Mas eu acho que às vezes, Vitor, quando nós estamos vendo algo muito asqueroso, nós temos que ter esse pacto também com o bom senso, né? Então, eu vou aqui lançar mão desse pacto, né? Com todas as pessoas de bom senso e de vergonha na cara, que olham para isso e veem e constatam imediatamente, sem nenhum trabalho, que isso é uma coisa asquerosa. Que são pessoas que estão falando em preocupação humanitária, falando em valorização de vida, falando, expressando um suposto pesar com uma vida perdida e outras vidas perdidas, sem sentir isso, fazendo um ajuntamento, um cálculo vagabundo, que todo esse universo ao qual eu me refiro aqui, e não é só de alguém que é de um lado, de outro, não sei o que, não é quem não perdeu ainda a vergonha na cara, olha para isso e fala, isso é asqueroso, isso é um cálculo abjeto. Essas pessoas romperam com seus travesseiros, elas romperam com seus espelhos, elas de fato partiram para uma ação imunda que não carrega nenhuma preocupação com as vidas. Eu poderia fazer, como a Ana fez muito bem aqui, trazer uma série de contestações às alegações apresentadas, mas eu não quero não quero prestigiar essas alegações, porque os próprios autores dessas alegações não as respeitam. Eles sabem, quem está nos assistindo sabe, e o universo que não desistiu ainda de ser minimamente honesto, sabe que isso é apenas uma conduta asquerosa e abjeta. Não tem mais nada a dizer. Diga, Zé. Eu acho uma injustiça entender que existem vidas mais importantes do que outras. Eu acho que nesse momento todos nós já temos parentes, amigos, queridos, conhecidos, pessoas próximas que morreram em virtude desta pandemia infernal, que ela não é só brasileira, ela é mundial. Estão morrendo pessoas aí no mundo inteiro. O patamar está muito alto, segundo acordou hoje, disse a OMS, né, o diretor da OMS, dizendo isso agora, que o patamar está absurdamente alto e não se referiu exatamente ao Brasil, ou seja, o patamar está alto em todo o mundo. E eu lamento profundamente a morte de uma pessoa querida, assim como o Paulo Gustavo, como lamento a morte de agora, já está extrapolando o número, né? Então, nós vamos chegar a quase 500 mil, se fala aí de pessoas que não foram contabilizadas e tal. Enfim, a situação não é boa. E ficar dizendo que ele morreu porque não sei o que, não. Há uma pandemia de um vírus que ninguém entende realmente o que acontece. Pessoas saudáveis que pegam o vírus morrem, né, ficam comprometidos, entubados. Tem amigos que foram entubados aqui em Brasília, né, pelo menos 2 morreram, e outros que têm comorbidades e tal e que escapam. Então, sim, foge completamente da racionalidade. E você jogar isso na conta de alguém, seja lá quem for, de que presidente, isso não é justo.
Isso não é justo. E muito menos dizer que um que morreu entre todos é mais importante. Todos nós somos muito importantes. Eu choro cada um dos que morreram em virtude dessa doença infernal. Não gosto dessa história de ficar elegendo um ou outro para ser o mais importante. Isso que o Luciano fez não é justo, né? No sentido de valorizar um em detrimento de outros, como também não é justo jogar nas contas de qualquer pessoa que seja o presidente da República essa morte, porque isso é uma acusação grave demais. Augusto. Usar alguém pela morte de alguém quando há uma pandemia é muito oportunismo, também é uma posição cafajeste, né? Então, eu só vou registrar o seguinte, ele poderia, o Luciano Huck, poderia estar informando, por exemplo, que o país também precisa de notícias mais animadoras, que a média móvel de mortes aí por semana vem caindo. A curva de casos confirmados está descendente. A situação está melhorando lentamente no Brasil, mas melhorando. Até a Taquaritinga chegaram doses da Pfizer neste fim de semana. As vacinas vêm sendo distribuídas, as coisas vão andando. E ainda aparecem pessoas como Luciano Huck dando palpites aí como se, caso fosse nomeado ministro da Saúde, ele soubesse o que fazer. Ele é apenas um apresentador de um programa de variedades e eu realmente não. Agora eu vou imitar o Guilherme, quando ele fica irritado com declarantes. Aí eu não vou comentar o que disse um apresentador de programa de variedades. Se ele tivesse levado algum cantor ali de que eu não gostasse, eu até falaria. Mas ele não é nada para dar palpite em política. Nada.